nós fomos ministrados pelo Espírito Santo e nós saímos aqui com o objetivo de termos um comportamento de cordeiro. Sim ou não? Lembra disso? Que foi um desafio. Porque o que nós falamos a semana passada é que Deus espera que, como filhos do Cordeiro, nós temos a essência do Cordeiro. Que cai justamente no que foi dito aqui na entrada e na ministração do louvor. Me muda, me transforma. E nós buscarmos comportamentos do Cordeiro é um processo de mudança nas nossas vidas. Porque nós vimos que, como filho do Cordeiro que somos, nós temos que buscar nas nossas vidas o quê? A inocência que foi cantada. Sim, eu não quero ser como criança. Te amar como você é. Se despojar. E é realmente uma mudança muito grande nas nossas vidas. Ter essa paz do Cordeiro, ter a obediência, ser carinhoso, ter esse espírito de doação, de mansidão, para que nós estejamos mais ligados o quê? A Deus. Então o grande desafio foi esse. Porque a grande consequência de nós não estarmos juntos de Deus é o quê? Pecado. Satanás, que era o anjo de adoração, que era o ministro de adoração, por que ele caiu? Na multidão de pecados. Ele foi pecando, chegou uma hora que Deus falou, chega, basta. E acreditem, um dos versos que mais me vem à mente no último mês, e eu falei esse na vigília, lembra? E está vindo forte, irmão. Buscai a Deus enquanto pode achá-lo. Buscai a Deus enquanto poder achá-lo. Quando Ele está por perto. Tem muito crente brincando com isso. Então, quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu sou cordeiro, mais próximo de Deus eu estou. E Ele está comigo. Porque, filha, a gente no dia a dia, com todos os motivos que nós estamos careca de falar, nós vamos nos afastando. E vai chegar uma hora que a gente vai olhar e falar, onde está Deus? E isso vem me apertando muito o coração. É por isso que eu louvo a Deus que nós estamos aqui ouvindo a palavra. Fazendo com que o Espírito Santo entenda que nós temos que ter esse comportamento de cordeiro. Porque qual o significado, o que representava o cordeiro no Antigo Testamento? Quando ele era sacrificado, ele voltava, o sacrifício fazia com que a pessoa voltava a ter o quê? A comunhão com Deus, porque os pecados eles eram o quê? Encobertos. Só que a natureza pecaminosa no Antigo Testamento ela não saía, porque o cordeiro que veio, o próprio Deus que veio como cordeiro, ele o quê? Tirou o pecado do mundo. Ele fez o quê? A propiciação. Ele não cobriu, ele tirou. Então, esse cordeiro que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ele nos tirou, ele nos tornou o quê? Ele se tornou um sacrifício perfeito por mim e por você. E quando eu verdadeiramente acredito nisso, e quando verdadeiramente eu creio, e é o que aconteceu conosco, eu creio nisso, que nós somos o quê? Adotados. E se iniciou na nossa vida um processo de quê? De regeneração. Processo de regeneração. Sim ou não? Isso é um processo. E quanto mais eu sou cordeiro, mais o quê? Eu sou santificado. Mais eu estou junto do Espírito Santo. Até aí, amados, tranquilo.
Nós sabemos. E eu louvo a Deus porque o que aconteceu antes aqui nos preparou para essa palavra. Porque se a semana passada nós soubemos o que é ser cordeiro, as características que eu fiz questão de reenumerá-las novamente, a grande pergunta que o Espírito Santo, que Jesus Cristo está fazendo para mim e para você é: como seguir a Jesus? Como seguir a Jesus Cristo? Como é possível eu e você buscarmos e termos uma vida o quê? Das características do Cordeiro. Porque, de novo, falar das características do Cordeiro passa pelo quê? Pelo ensinamento, sim ou não? Você está recebendo a informação, eu estou recebendo a informação, então eu estou sendo o quê? Ensinado, sim ou não? Então eu sei. Agora, como é que eu transformo isso em realidade na minha vida e na sua vida? Mateus 16. Mateus 16, a partir do verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que venha o Filho do Homem vir no seu reino. Como seguir a Jesus Cristo, igreja? Negando a si mesmo. Se nós sairmos hoje, nesse dia, apenas então somente, com uma palavra, nós já teremos vitória. Que é o quê? Renúncia. Eu estou falando da minha vida, amém, irmãos? Amém? Amém? Estou falando de mim. Porque a pancada veio primeiro para mim. Não há como servir a Jesus Cristo. Não há como ser cordeiro se não houver o quê? Renúncia. O que é renúncia? É negar, é recusar. O que é renúncia? É resistir, é rejeitar. O quê? O seu desejo, o meu desejo, a minha vontade, a sua vontade. O seu prazer. Quem já bebeu? Levanta a mão, quem já bebeu? Levanta a mão. Você já bebeu? Quem mais? Por que você bebia? Por que você bebia? Para ficar? Para dar barato. Não é assim? Sim, não. Eu era um alcoólatra, para quê? Por que eu era um alcoólatra? Para esquecer meus problemas. Chegava em casa, 5 horas, abria e vamos embora. A bebida fazia com que o quê? Esquecesse. Eu não quero saber de empresa, de fábrica, de o que eu tenho, o que eu não tenho. Só que eu esquecia também da família.
eu esquecia de tudo. É difícil renunciar àquilo que te dá barato? Claro que é. É difícil renunciar àquilo que te dá prazer? Claro que é. É muito difícil renunciar às obras da carne. É muito difícil renunciar aos velhos costumes. Tudo fica mais fácil com Cristo Jesus. Porque com Cristo Jesus nós somos o quê? Nova? As coisas velhas, eis que tudo, se fosse assim na nossa vida, não, irmão? Hã? Sim ou não? É assim na nossa vida ou não? Hoje é mais uma aula, uma parte do ensino do que... Eu estou querendo que vocês participem. É mais ou menos escola bíblica hoje? Por quê? Porque essa palavra, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já se passaram. A gente lê isso, é bonito, né? Mas acontece isso na nossa vida? Na minha não. Eu tenho algumas dificuldades. É por isso, amados, que a renúncia vem do quê? De um bom combate. O apóstolo Paulo não falou isso quando ele estava já no final? Combati o bom, guardei o quê? Guardei a fé. Então, amados, para que a gente realmente sirva a Jesus Cristo e seja como um cordeiro, como ele foi, que a gente seja verdadeiramente um cristão, nós temos o quê? Que combater o bom combate, mas nós temos que renunciar na nossa vida aquilo que dá barato. Aquilo que dá prazer. Todas as áreas eu estou falando, igreja. Todas as áreas. Todas. Porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala as 15 principais obras da carne. E ele divide em grupos. O primeiro grupo que ele fala é o grupo do quê? Pecados relacionados à imoralidade. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Eu não quero dizer nada, eu só estou relatando aquilo que Gálatas falou. E quando ele fala no grupo relacionado à imoralidade, tem o quê? Prostituição. Existem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Outras, imoralidade. Pensamentos, palavras e ações o quê? Impuras. Lascívia, vimos isso, não vimos? Estudamos segunda-feira passada. E é por isso que Deus vem nos movendo. O que é lascívia? Libertinagem. Falta de domínio próprio. Tudo relacionado ao quê? A área sexual, a área de imoralidade. Pornografia. Quantos casamentos destruídos pela pornografia? Sim ou não? Pastores com pornografia? Sim ou não? Obras da carne. Dá barato. Dá prazer. Sim ou não? Esse é um pouco mais pesado. Talvez você não tenha esse problema, mas pecados relacionados aos falsos deuses, e o primeiro é o quê? Idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que te afasta de Deus. Hoje, a maior idolatria hoje, irmãos, celular. É uma, sim ou não? É uma idolatria. Sim ou não? Eu estava conversando com a Ana, eu tenho 59 anos, não parece, né? Um corpinho de 30, eu sei, mas... 59. Tá certo? Eu, quando casei há 30 anos atrás, irmão, uma das primeiras coisas que eu ganhei do chá lá, não sei das quantas, foi o despertador. Lembra do despertador? Que você tinha que colocar uma pilha, porque se faltasse força à noite, ele ficava louco, aí você perdia a hora. Você lembra disso, não?
Eu perdi a hora, às vezes, porque dava tilt lá. E, meu Deus, o que aconteceu? Você lembra? Você sabe o que é um despertador, filha? Você não sabe, então. Aí eu sei. Aí você acordava assim, irmão, você não sabia onde ele estava. Tem despertador hoje? O que mais? Vai falando, o que mais? O que mais o celular engoliu? Rádio. Eu sempre gostei muito de futebol. Muito. Até hoje gosto. Mas antes era uma idolatria minha. Eu ouvi aquelas 20 notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto Especial. Já ouviram falar nisso? Era um programa de rádio. Eu não dormia sem antes ouvir. Aonde? No rádio. Junto com o despertador. Televisão. Está cada vez mais raro você assistir televisão. Oi? Tanto é que o YouTube, ele está assim, ó. Tem muita gente ganhando dinheiro com o YouTube. Você lembrou do quê? Máquina fotográfica, irmão. Irmão, eu quando casei, eu fui de lua de mel, numa Olímpicos, que meu sogro tinha, era coisa maravilhosa. Você lembra, filha? Linda. Só que você ficava naquela expectativa, né? Quando você colocava o filme, será que eu coloquei o filme direito? Será que eu não coloquei direito? Lembra? Aí você batia umas a mais, porque você sabia que algum... Tem máquina fotográfica hoje? Outra, que eu entrei num consórcio. Lembra dos consórcios? Videocassete, lembra? Eu participava de todos. Lembra? Videocassete. Eu entrei no consórcio de videocassete, que eu ganhei. Era um 4840, depois do G29. Vocês lembram disso, né? Vocês sabem do que eu estou falando, sabe, irmão? Oh, é que vocês ficam olhando para mim assim. Vocês sabem do que eu estou falando. Telefone. Fortuna. Eu tinha um diretor na Continental que ele ganhava muito dinheiro comprando linhas telefônicas e alugando. Comprei uma filmadora, lembra disso, filha? Filmadora que eu não sabia usar, você lembra? Que era um... Mas eu tinha uma filmadora linda, mas nunca... Faz muito tempo isso? Isso tudo se juntou numa coisa chamada o quê? É idolatria hoje ou não é? Sim ou não? É uma necessidade, não é? É uma tecnologia, mas que em nome de Jesus a gente saiba usar, para que não se torne o quê? Uma idolatria, para que a gente esqueça do quê? Da palavra de Deus. Então a gente tem que cuidar da idolatria, tem que cuidar da avareza que nós vimos aqui, fomos ministrados pelo Espírito Santo. Temos que cuidar do futebol, temos que cuidar da idolatria que às vezes temos com filhos, com carro, com empresa, enfim. Então tudo que nos afasta de Deus é relacionado ao quê? À idolatria. Obra da carne. Parece que não, né? Parece simples, não é? Mas é obra da carne. E os pecados relacionados à rivalidade? Aqui já começa a pegar. Se o celular pegou, aqui também. Inimizade. Obra da carne. Antipatia. Hostilidade. Isso é obra da carne. Disputa. Discórdia. Rixa. Obra da carne. Ciúmes. Obra da carne. Ira. O que é ira? Excesso de nervosismo, cólera exacerbada. O que é? É obra da carne. Discórdia, egoísmo, obra da carne. Honrar a si mesmo, obra da carne. Isso aqui quase não tem, ou na empresa, ou na igreja, que se chama facção. A famosa facção é a famosa panelinha. Obra da carne. Facção. Inveja.
Eu não quero uma casa nova, eu quero a sua casa. Tudo isso é obra da carne. Amados, a gente começa a ler e ser ministrado pelo Espírito Santo. Nós não temos um pouco disso? Só eu? Sim ou não, Elise? Nós temos. Como eu tinha o pecado relacionado aos excessos. Quais são os pecados relacionados aos excessos? Embriaguez e glutonaria. Então, tudo isso é obra do quê? Da carne. Que a gente só consegue minimizar as manchas do pecado que estão no nosso corpo, porque quando eu discuto com a Ana, quando eu sou duro com a Ana, manchas de pecado vão se instalando no meu corpo. Quando ela briga comigo, discute, manchas no corpo dela vão o quê? Se formando. Quando temos panelinha, quando temos inimizade, quando temos ira, falamos isso? Isso toca muito fundo no nosso coração. Porque essas manchas, elas vão alastrando o nosso corpo. É por isso que Jesus Cristo diz: negue a si mesmo, renuncie, pegue a cruz. Não é só renunciar, é pegar a cruz. O que é cruz? O que é cruz? É onde nós vamos colocar o quê? As nossas obras da carne. O que é cruz? É morte. Então a porfia na minha vida, a dissensão, a ira, eu tenho que jogar onde? Na cruz, ela tem que morrer na cruz. Aí próximo, prostituição, eu jogo na cruz, eu tenho que matar a prostituição na cruz. Pornografia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar a pornografia onde? Na cruz. E assim todas as obras da carne, eu tenho que pegar, renunciar e jogar para quem? Para Cristo. Tirar o meu jugo e colocar no Cristo. Ele mesmo fala que o jugo dele é o quê? Leve e suave. Agora, nós estamos dispostos a renunciar o que dá barato na nossa vida? É difícil, irmão. Difícil. E aí eu pego o quê? Eu tomo a cruz e sigo Jesus e entrego. Jesus está aqui, ó. E aí, o Espírito Santo, ele continua na palavra dele. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser salvar tudo que não presta, quem quiser salvar, quem quiser proteger as obras da carne, vai perder. Mas quem perder as obras da carne, vai me achar. Então a gente perde as obras da carne, a gente perde tudo que não presta, a gente vai tirando as manchas de pecado do nosso corpo, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai nos dando o quê? Uma nova vida. Porque Ele há de vir em glória. É fácil? Difícil. É só através do Espírito Santo. Mas eu estou feliz, porque desde o início do culto, nós estamos orando e oramos fervorosamente para que Deus o quê? Trate as nossas feridas. Para que Deus trate as nossas mazelas. Porque nós precisamos do Espírito Santo. O que Jesus quer de mim e o que Ele quer de você é uma coisa só. Vai renunciando. Vai renunciando até morrer e vai me seguindo.
Vai renunciando, João. Vai jogando tudo que não presta na cruz. Fala lá para os meus servos, para que eles vão o quê? Renunciando e jogando na cruz. Porque eu tenho certeza absoluta que nós nos encaixamos em algum lugar aqui. Eu tenho certeza absoluta que nós temos dificuldades que foram colocadas aqui. E o Espírito Santo só te trouxe aqui para te falar uma coisa. Renuncia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Renuncia. O que está pegando? O que está pegando, filho? Renuncia. Renuncia. O que está pegando? Renuncia. Eu sei o que pega. Eu sei. Eu me conheço. Você se conhece? O que está pegando? Renuncia. Renuncia, filha. Renuncia, Giovanni. O que Jesus Cristo está dizendo hoje é isso. Nega a si mesmo. Nega a si mesmo, João. Pega a cruz e me segue. Eu tenho certeza que você vai ir para a cruz muitas vezes. Eu preciso ir para a cruz muitas vezes. Que você vá à cruz várias vezes. Semana que passada foi cordeiro. Essa semana, renúncia. Agora nós vamos orar, antes de nos assentarmos à mesa com Cristo.